Oi, vim fazer a indicação de um livro para vocês. O livro se chama Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ele é do autor Mark Becker e ele traz ensinamentos de Jesus para a gente lidar com alguns problemas do nosso cotidiano com base na psicologia e na Bíblia. Tem um capítulo aqui, se não me engano, o capítulo 2, onde ele fala sobre as pessoas serem essencialmente boas ou essencialmente más, e aí ele traz a passagem do bom samaritano para contextualizar. Pra quem não conhece, a passagem do bom samaritano, ela se dá a partir de um diálogo de Jesus entre um homem da lei, né? Algum homem que conhecia a lei de Moisés, que dominava a Torá, e esse homem ele questiona Jesus sobre o que é necessário fazer para herdar o reino dos céus. E aí Jesus responde que ele sabe, até porque ele é um homem da lei, né? Ele sabe que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E aí ele questiona Jesus e fala, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus inicia a parábola do bom samaritano. Pra quem não conhece a palavra do bom samaritano, ela se dá a partir de um homem que está de viagem, ele está numa estrada e vem outros homens, roubam suas coisas e deixam ele praticamente morto, ferido no chão. E passa por esse homem ferido um sacerdote, que também é um homem da lei, seria como se fosse um padre, um pastor nos dias de hoje, e um levita, que também conhece a Torá, domina as leis de Moisés e tem todo o conhecimento sobre as leis de Deus. E também ignora esse homem ferido. E passa também por ele o samaritano. Pra quem não sabe, os judeus consideravam o povo samaritano um povo impuro, um povo herege, um povo traidor da verdadeira fé. E justamente o homem samaritano é quem socorre este homem ferido no chão, que provavelmente era judeu. No caso, quando ele vai e socorre o homem ferido no chão, ele usa de recursos próprios. Ele pega azeite, ele pega vinho, limpa as feridas deste homem, ele pega esse homem, coloca esse homem no seu meio de locomoção, que era um animal, a palavra não fala qual, e coloca este homem no animal, leva ele pra uma hospedaria e paga o dono da hospedaria e fala pra ele que, caso ele tenha mais custos com a hospedagem e com o tratamento deste homem, na volta ele vai pagar todos os custos. Ou seja, um homem considerado impuro, herege, traidor da verdadeira fé, teve mais amor e mais compaixão pelo próximo do que pessoas que dominavam, que tinham todo o conhecimento sobre as leis de Deus, né? Existem pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas ainda não aprenderam a amar, ainda não aprenderam a ter compaixão pelo próximo. E eu acredito eu, que isso foi o maior ensinamento que Jesus quis trazer ao falar sobre a passagem do bom samaritano. Ele quis mostrar pro mestre da lei que de nada adianta os nossos dogmas e as nossas doutrinas se não soubermos amar. Porque muitas pessoas justificam a atitude do sacerdote, a atitude do levita, porque eles não podiam tocar em coisas impuras. E ao ver aquele homem ferido no chão, eles provavelmente deduziram que aquele homem estava morto, ou seja, era impuro. Mas Jesus, quando veio ao mundo, ele quebrou dogmas e quebrou doutrinas por amor ao próximo. Ele operou milagres aos sábados, algo que também era proibido pela lei de Moisés, pela Torá. Por quê? Porque ele sabia da necessidade do próximo. Então, muitas vezes a gente tem que deixar de lado dogmas, doutrinas, crenças por amor ao próximo. Trazendo um pouco sobre a visão que o livro quer passar, ele fala que definir as pessoas como boas ou más é simplista demais. E que Jesus ele não faz isso, ele não nos define como bons ou maus. O que nos define como bons ou maus são as nossas ações e os relacionamentos que nós estabelecemos com as pessoas. É isso que vai nos definir como bons ou maus. O livro ele basicamente diz que todos nós podemos ser como o homem ferido, como os ladrões, como o bom samaritano ou como o sacerdote e o levita, que ignora a situação de necessidade das outras pessoas. O que estabelece se seremos bons ou maus é a ação que nós resolveremos tomar mediante as necessidades e mediante os relacionamentos que nós estabelecemos. Então, como que a gente pode aplicar a passagem do bom samaritano, né, o ensinamento de Jesus, deixando de lado muitas vezes a nossa natureza humana? A gente pode aplicar isso basicamente enxergando o outro, não apenas passando e vendo, mas de fato enxergando, entende? Às vezes a gente tem um colega de trabalho que está sobrecarregado e a gente não ajuda. Às vezes a gente tem um familiar que nitidamente está emocionalmente exausto e a gente não manda sequer uma mensagem. Às vezes a gente vê uma pessoa em situação de rua e a gente não leva um prato de comida, não leva um agasalho, não leva uma palavra de amor para essa pessoa que pode trazer esperança para ela. A gente simplesmente passa por essas pessoas, aperta o botãozinho de subir o vidro do carro e ignora as situações dela. Então, nós temos que, nessas pequenas ações do dia a dia, aplicar a passagem do bom samaritano e, de fato, agirmos como pessoas que se importam com o próximo. Porque é assim que a gente herda o reino dos céus, amando e tendo compaixão. Muitas vezes a gente se esquece que é filho do mesmo Pai, que somos criados pelo mesmo Deus, e agimos como se as outras pessoas não fossem nossos irmãos e nossas irmãs, quando na verdade são. Então, que a gente possa, de fato, aplicar um dos maiores e principais mandamentos de Jesus, que é o amor ao próximo.